Então, gente, bom dia. Então, o assunto hoje do treinamento é sobre o Mercado Livre. A gente trouxe especialistas, né, que entendam muito mais do que nós, né? Então, a gente conhece muito bem o Paulo, que nos ajuda em alguns projetos aqui em Rio do Sul, e ele convidou a equipe dele para nos auxiliar nessas dúvidas, né, que vocês têm bastante recorrência, né, quando solicitam um orçamento, principalmente para a Milena e para a Vanessa. Então, algumas dúvidas de também como fazer o projeto na parte de engenharia, quais as dúvidas que a gente tem que ter, e é um mercado que cada vez o cliente está buscando mais. Antes era os clientes que estavam no Mercado Livre não optavam em fazer energia solar, mas agora a gente vê um grande crescimento nessas novas oportunidades, né? Então, gente, Paulo, Felipe, tá com vocês aí. Podem ficar à vontade. E o pessoal, né, vamos usar aquela regrinha do levanta a mão quando tem alguma pergunta. Então, fiquem à vontade também para que a gente possa ir fazendo as perguntas e transformar essa reunião numa conversa bem importante para sanar nossas dúvidas. Paulo, te apresenta aí, Paulo. Bom dia a todos. A ideia dessa reunião de verdade surgiu com o projeto que foi feito pela Projeto Solar lá na Gabremer, e aí surgiram algumas dúvidas sobre os procedimentos em relação ao Mercado Livre, como é que fica a unidade que agora é autoprodutora a partir de energia solar no Mercado Livre. Então, a ideia dessa reunião é que a gente possa trocar umas perguntas a respeito de como é que nós podemos colaborar e somar forças. Então, a gente fica à disposição aí para qualquer dúvida ou pergunta que vocês tenham, e igualmente algumas dúvidas que a gente tenha também, vamos fazer. Felipe, quer se apresentar, você e o seu colega? Bom, eu e o Marcos somos, além do Paulo, né, sócios da empresa. A Autogestão Energia tem um foco de atuação no Mercado Livre, atendendo indústrias e também unidades geradoras, né? Algumas delas autoprodutoras, como será o caso aí da Gabremer, né? Então, o nosso foco exclusivo aí é o serviço de gestão dessas indústrias e usinas que atuam no Mercado Livre. Tá? Então, a gente faz a parte operacional mensal, o fechamento dos balanços, e também nossa expertise acaba sendo um diferencial para o cliente, que é o monitoramento aí das condições de preço do mercado. Diferente, eu imagino, aí da condição da geração solar fotovoltaica, esses clientes no Mercado Livre têm a necessidade de buscar a compra de energia de vários fornecedores, né? Sejam eles comercializadores de energia ou produtores independentes. Então, o nosso trabalho é muito de estar junto aí das indústrias para que elas tenham aí um bom preço de compra da energia. A finalidade que vocês oferecem também a redução de custos, né? Então, o nosso foco de atuação para os clientes é esse. Eu fico no escritório em Curitiba, como o Marcos colocou no início. O Marcos também atua aqui e o Paulo fica em Santa Catarina. Nós temos também um pessoal da equipe que está junto de nós aqui em Curitiba. A Lili já deve estar entrando aí na sala, participar também do nosso bate-papo. Olá, bom dia. Marcos, quer se apresentar? Posso. Bom, eu sou Marcos, também um dos sócios da autogestão. Eu só complementaria, talvez, aí, em relação ao que já foi dito pelo Paulo e pelo Felipe, que nós temos uma atuação aí já de mais de 8 anos nesse mercado, na parte de gestão, focada principalmente em gestão de energia. O objetivo principal, volto a dizer, eu acho que isso vai ser sempre, principalmente para cliente, é a redução de custos dele. E talvez uma das coisas que, até conforme a Suelen, você já havia comentado, a gente também percebe essa afinidade, digamos assim, do que é o Mercado Livre com o que seria a geração fotovoltaica. E uma das coisas que eu percebo, eu acho que elas não competem, elas se complementam.
Talvez por um período, eu acho que a fotovoltaica está sendo competitiva a partir de um tempo para cá, principalmente por redução dos custos de implantação. É uma tecnologia muito bem aceita pelo mercado, principalmente por questões, eu acho que de sustentabilidade, e que cada vez vai tomar um espaço maior. E eu acho que nós não somos especialistas nessa área, não conhecemos, então eu acho que essa iniciativa até que foi tomada aí pelo Paulo, de tentar somar forças nesse sentido, eu acho que ela tem grandes chances de ser muito produtiva. Então, a gente, lógico, o objetivo é se colocar à disposição de vocês aí para esclarecimentos aí que são problemas aí de vocês do dia a dia, mas principalmente para essa questão que envolve autoprodutor de energia, como é o caso do exemplo já citado da H. Bremer, né? É que vocês têm muitos mercados, acho que a atuação de vocês também é num grupo de consumidores menores e eles não se enquadram no perfil de mercado livre. Mas os que se enquadram, lógico, esse trabalho tem que ser conjunto e a gente tem espaço, sem dúvida, para isso. Sim, com certeza. Aline, quer se apresentar? Claro, bom dia a todos. Bom, eu trabalho aqui na autogestão, na parte operacional e também cuido das migrações, né, dos clientes aí para o mercado livre de energia. Faço todo esse acompanhamento mensal aí também, né, das operações de mercado junto à equipe. Show de bola. Como o Marcos estava falando, a gente não tinha muita abertura no mercado até um tempo atrás, justamente porque os clientes do Mercado Livre ou tinham uma energia que compravam muito barata, né? Como a gente teve alguns spots que estavam bem interessantes ou contratos de longo prazo, então não se tornava tão interessante eles buscarem a forma de energia solar. Mas como agora, principalmente com a escassez hídrica e tudo mais, agora muitos clientes estão buscando, e como a gente tem um perfil de buscar cliente comercial e industrial, então é um perfil de cliente que a gente deixava de atender que a gente pode começar a atender. Pessoal, fiquem bem à vontade para perguntar todas as dúvidas que vocês têm. Se me permitam fazer um questionamento, vamos inverter aqui, mas hoje vocês têm uma atuação focada ou específica em que envolve consumidores maiores que têm perfil para Mercado Livre? Vocês têm alguma dificuldade na condução de para conciliar essas duas formas de atendimento de energia? Isso é alguma coisa que é um problema para vocês? Oi, bom dia. Pessoal, eu sou o Cris, eu sou um dos sócios aqui também, né? O Paulo já esteve aqui na empresa, me conheceu. Vamos lá. Essa parte de Mercado Livre, a gente sempre teve assim como um bicho de 7 cabeças, né? Então, há alguns anos já, a gente atendia algumas empresas, né, que elas são no Mercado Livre, e muitas vezes a gente fazia orçamentos que não estavam viável, ou muitas vezes o pessoal tinha dúvida, mas eu vou ter o sistema de crédito que eu tenho hoje no mercado cativo, como é que vai funcionar? Então, a gente fez vários orçamentos ao longo dos anos ali, só que não dava tanta viabilidade econômica, né? Agora se inverteu um pouquinho, o valor dos painéis a gente conseguiu reduzir um pouco, e o custo da energia no Mercado Livre subiu um pouquinho, então está chegando mais próximo do que é ideal, né? Em Santa Catarina, a gente ainda é um dos estados aqui que tem a menor geração por painel, então é um pouco mais difícil, mas a gente vai pegando alguns orçamentos, principalmente assim, a gente pega Paraná, a gente pega Rio Grande do Sul, pega outros estados também, além de Santa Catarina, que tem uma viabilidade um pouquinho maior, né? E a gente começou a montar um projeto, né? A Bremer foi a primeira empresa que a gente deu dessa forma, onde, até comentei com o Paulo, foi feito um projeto diferente. A gente pegou com eles, quanto que é o custo da energia de vocês e qual que é o tempo de retorno que vocês querem para fazer um sistema. Então, a gente pegou esses dados e a gente montou, não. Então, o preço precisa ficar desse jeito para sair essa usina. Então, a gente foi atrás de conseguir atingir aquele target que eles deram, né?
E o nosso projeto é mais ou menos isso, a gente pegar clientes que a gente tem orçamentos aqui no nosso banco de dados de vários clientes que estão no Mercado Livre ou que estão assim naquela dúvida, vou ao Mercado Livre ou faço solar, né? Muitas vezes o cliente ainda está meio na dúvida se ele vai para um, para o outro, se faz os dois, né? Então a ideia é o quê? A gente resgatar esses clientes, né, que a gente já fez orçamento nos últimos anos ali, entender exatamente como é que funciona, o que a gente pode fazer para ofertar para eles, e daí a gente ir atrás deles para fazer essas conversões, né? E tem muitos casos que a gente viu que é vantajoso o cliente ele ir para o Mercado Livre e se tornar um autoprodutor, né? Então, até comentei com o Paulo, aquele dia que ele esteve aqui, talvez a gente fazer uma parceria para atender alguns desses clientes, né? Porque esse processo de migrar o cliente para o Mercado Livre, ou se já está no Mercado Livre, fazer esse processo para se tornar autoprodutor, não é uma coisa tão simples, né? E para a gente não é interessante desenvolver internamente essa estrutura, é mais interessante pegar um parceiro que saiba fazer isso, né? Então, a ideia nesse momento é o que? A gente pegar alguns clientes que a gente está atendendo, né? Que estão no Mercado Livre, a gente fazer esse projeto para transformar eles em autoprodutor, né? E pegar alguns clientes que estão nessa dúvida, eu vou para o Mercado Livre, eu faço solar, e a gente poder definir para eles o que é mais interessante e atender esse pessoal também, né? Não sei se respondi a tua pergunta. Respondo. E se me permite, até eu gostaria de complementar aí pelo seguinte, eu acho que assim, eu, o Paulo, o Felipe, a equipe aqui toda, a Aline, a gente tem um conceito, acho que muito bem formado sobre isso, de que essa forma de fornecimento de energia, ela é viável e ela, de alguma forma, vai conquistar seu espaço. Nós temos alguns clientes já que tiveram, já receberam ofertas para implantação de sistemas de geração fotovoltaica, inclusive a gente estimulou eles para que aderissem a isso. E acho que, assim, na maioria dos casos, o que acontece é que você esbarra quando se depara com a necessidade do investimento. E muitas vezes isso acaba sendo uma decisão própria do investidor ou do empreendedor, aí, do consumidor, ele aderir ou adotar essa nova tecnologia no sistema dele ou não. Mas é algo que eu acho que a gente tem que trabalhar levando benefícios, entre eles diretos e indiretos para isso, né? Eu acho que um dos clientes que a gente atende, por exemplo, ele está sendo cobrado hoje por seus clientes, que são lojistas, principalmente, para que apresente certificados, por exemplo, ou comprovação de que a energia dele é de fonte renovável. Uhum. Eu acho Acontece muito com empresas que exportam, né? O mercado lá fora cobra bastante isso, né? Exatamente isso. E é algo assim que, às vezes, não adianta só você ter um certificado, um documento, um papel, digamos assim, que demonstre isso. Porque esse consumidor específico ao qual estou me referindo, ele compra energia de fonte renovável, de PCHs, enfim, de fontes eólicas ou inúmeras outras. Mas ele demonstrar no catálogo dele, no folheto dele de divulgação, de propaganda, que ele tem um sistema fotovoltaico, isso é perceptível, é visível. E eu acho que essas movimentações todas que envolvem a geração fotovoltaica, elas têm que ser exploradas, porque o visual sempre acaba sendo o que causa maior impacto, né? Uhum. Então, acho que assim, que eu posso te dizer que da nossa parte, eu acho que essa parceria também é muito bem-vinda, ela é interessante. Acho que o que a gente puder contribuir aí com vocês para esclarecimentos ou até ajudar na condução dessas atividades do dia a dia, eu acho que a gente se coloca à disposição. E, enfim, tem que trabalhar para que se torne viável todo essa atuação, tanto de vocês quanto a nós. Isso. Sueli, deixa eu fazer um último comentário antes de você falar ali. Só uma situação que eu acho interessante também. Teve alguns clientes que a gente visitou que eles têm contrato de longo prazo, né? Pega ali 3, 4, 5 anos, né? E tem um valor de energia barato. Só que esse contrato não atende 100% da demanda deles, né?
então atende ali 70%, 80%, né? E eles acabam aumentando um pouquinho o consumo e ele compra um pouquinho em spot, por exemplo, né? Então, às vezes o spot está barato, às vezes está caro, então a gente está vendo alguns projetos para gerar, digamos, esses 10%, 20% ali que aumentou a demanda dele, né? Para pelo menos ele zerar o que ele pega em spot, né? Então, ele mantém o contrato dele num valor interessante, mas digamos, o payback do sistema para fazer 100% do consumo dele seria muito longo. Mas se a gente fizer de um sistema um pouco menor só para atender essa parte aí que hoje ele pega em spot, se torna mais viável, né? Porque se ele for fazer mais um contrato, ele não consegue o preço que ele tem naquele primeiro, né? Então, digamos, ele faz num momento para atender esse percentual ali do consumo que ultrapassa o contrato dele, né? Para eliminar o spot. E no momento que for fazer uma renovação de contrato ali, se o preço não tiver mais tão atrativo ali, talvez fazer uma ampliação para ele, ou pelo menos ele gera aquele percentual ali, né? Só que muitas vezes é um pouco difícil a gente entender exatamente, mas ele consegue gerar só esse percentual, ele vai vender essa energia, ele vai gerar crédito. A última viagem que o Paulo teve aqui no escritório, a gente trocou uma ideiazinha, ele me explicou algumas coisinhas que eu não sabia ainda, né? Então, acho que é interessante essa troca de ideias aqui, né? Vamos lá, eu tenho algumas perguntas aqui. Aproveitando o gancho que o Christian falou de clientes que têm contrato. Eu acho que a dúvida maior, acho que todo mundo no comercial vale a pena a gente atingir esses clientes que ainda têm contrato? Ou quanto tempo de contrato que a gente começa a trabalhar nesse projeto de não migração, mas de complementação com a energia solar? Porque a gente recebe, quando faz ligações, prospecções, a gente recebe muito, eu tenho contrato no Mercado Livre mais 1 ano, mais 3 anos, mais 5 anos. Então, eu queria ouvir de vocês quando que vocês entendem que seria o melhor momento para esses clientes que têm contrato a gente poder atingir eles na prospecção? Eu acho que a qualquer momento, porque é aquilo que o Christian até comentou. Você pode, porque o teu projeto também, ou digamos assim, a tua abordagem a um determinado consumidor que tem um contrato, vamos determinar um prazo de 3 anos, você tem um período de negociação, você tem um período de convencimento e de negociação que leva um determinado tempo, você tem um período de implantação do teu projeto, você tem um período de habilitação de todo esse projeto para que ele para que essa energia seja aproveitada. Então, vamos pegar o caso, por exemplo, prático aí já citado da H. Bremer. Quanto tempo demorou esse prazo entre o início das tratativas de negociação e ainda não está habilitado para a geração de energia? Então, se nós usarmos esse exemplo, nós estamos falando aí em pelo menos 12 meses. 3 anos. 3 anos. Então, 3 eu anos. tenho conhecimento ainda. A Bremer foi um caso especial, né? Mas assim, a negociação mesmo ali acho que deu mais ou menos uns 6 meses, né? A gente tinha pré-fechado com eles em final de 2019, ali antes da pandemia, e agora, só a assinatura do contrato levou 3 meses, né? Mas a negociação foi um pouco mais longa, né? Mas é interessante porque, é isso que eu te pergunto, mas só para terminar essa pergunta, o cliente ele só vai poder ligar a energia solar depois que terminar o contrato dele? Ou se ele ligar durante o período que ele tem contrato, o que ele vai fazer com essa energia contratada e com a energia solar? É concomitante, se soma as cargas. A sobra você bota no mercado, vende. Você tem negócio para isso. Você tem uma liquidez extraordinária no mercado de energia. Então, você não tem problema de sobra ou de ter que acumular isso. Você aloca isso em algum ponto. Desculpa, Felipe. E pode vir a faltar também, né? É uma coisa que está sendo comentada que é bem importante destacar, Sueli e Christian. Certamente, quando vocês iniciaram a conversa com eles lá em 2019, o preço da energia no Mercado Livre, que vocês fizeram usar como referência, é muito diferente do preço que a gente tem hoje. Veja, nesse meio tempo, a gente passou aí, lá de 2019 para cá, por um regime de chuvas que foi bom, na virada de 19 para 20. Aí teve pandemia, a custo de geração lá para o sistema, naquele momento, era barato. No ano seguinte veio a escassez hídrica, o custo disparou, e agora a gente teve também um novo período úmido aí muito favorável, né, à recuperação dos reservatórios. Então, a dinâmica do Mercado Livre é de variação de preços, né, diferente dos projetos de vocês que têm o custo de implementação, o payback calculado, né, com base nesse custo.
Então, não tem uma limitação no mercado de você ter que acabar o teu contrato para você iniciar a operação, né, como um autoprodutor. O Marcos colocou isso de forma concomitante. Você tem ali registrado o quanto de energia você está produzindo, hora a hora no mês, e isso vai fazer parte do processo de liquidação, onde você vai confrontar o teu consumo, tua produção e teu contrato. O saldo disso, se porventura tiver sobra, é negociado no Mercado Livre. Da mesma forma, pode faltar também energia. A geração não foi suficiente, além do contrato, para suprir o consumo. O consumidor tem essa possibilidade ainda de comprar essa falta de energia. Então, o próprio nome do mercado diz, né, é livre, né, a negociação. Né, e essa complementação é toda regulada, né, tem um prazo específico do mês para você fazer esse fechamento e colocar toda essa necessidade de energia para o fechamento de um balanço. A obrigação que a ANEEL estabelece para todo mundo, para cada consumidor, é que tenha 100% do consumo dele lastreado, seja por contrato ou por geração própria. Então, comercial, a gente pode usar isso de uma forma que o nosso cliente, dependendo do contrato que ele contratou, comprou uma energia mais barata, ele pode ainda ganhar dinheiro para quem tem Mercado Livre, né? Então, utilizem isso de uma forma, principalmente na parte de prospecção, quando a gente for ter essa objeção, que a gente possa usar isso dessa forma, né? Inclusive, isso, Pelo antes menos- do pessoal de Manaus fazer a pergunta ali, uma coisa que eu acho interessante também, vou dar um exemplo. A energia do Mercado Livre hoje está R$300 o megawatt. O cliente, digamos que ele tem um contrato que ele comprou a R$20 o megawatt, né? Um contrato de longo prazo. Se a gente fizer, digamos, uma geração para ele sobrar energia, digamos, esse contrato que ele tem, ele pode revender a 30 também, né? Ele pode ter um lucro em cima disso, né? Então, não necessariamente porque ele paga barato no contrato dele que está inviável o sistema, né? Exatamente. Exatamente, Cristian. O que a gente precisa é justamente adequar essa estrutura, por exemplo, de geração fotovoltaica para o regulamento de Mercado Livre, para que a gente tenha as informações de consumo e de geração e disso consiga fazer Racionalizar. a operação do mesmo para o cliente, exatamente, operacionalizar. O pessoal de Manaus tinha levantado a mão que fez uma pergunta? Bom dia. Dia. Estão me ouvindo? Sim. Tudo bem? Hein, Cristian, só para lembrar, eu não participei do início, me desculpe que eu não consegui entrar no momento. Isso ficou gravado alguma coisa que você vai mandar? Sim. Todas essas reuniões estão sendo gravadas, a gente disponibiliza depois na plataforma nova. Ok. Outra coisa assim que eu queria verificar com vocês, eu tenho uma visita agora essa semana que eu vou fazer com a construtora MRV, que vocês conhecem aí também, que eles têm em todos os condomínios, eles já instalam, né, essa energia fotovoltaica nas áreas de vivência, na área administrativa dos condomínios. Então, eles têm um sistema assim, eles compram as placas dos fornecedores e eles contratam uma empresa para fazerem os projetos, RT, etc. Certo? Então, eles têm uma coisa assim, uma pessoa faz uma parte e outra equipe faria o sistema todo de projetos. Então, qual é que seria a sugestão? Nós temos já, estou falando dessa construtora, porque nós já trabalhamos há anos com eles, e eles estão procurando fornecedores. Eles não têm interesse de diversificar muito os fornecedores no Brasil. Então, o diretor, quando eu conversei com ele a semana passada, que ele esteve aqui fazendo uma visita para nós, ele achou interessante a ideia de nós assumirmos, por exemplo, aqui em Manaus, e como eu falei para ele também, nós temos várias unidades em todo o Brasil, que nós podemos atender também as outras regiões deles, né? Então, assim, o único problema, digamos, que eu estaria vendo seria
não sei se a nossa placa vai ser compatível com, digamos, em termos de preço, né? Christian, como é que seria? Porque para nós fornecemos o projeto e não vendemos o nosso equipamento, não é viável, né? Sadi, vamos fazer o seguinte, esse assunto, né, ele é fora aqui do contexto aqui do treinamento que a gente está fazendo. Eu, na sequência aqui, eu dou um toquezinho para você, te ligo, a gente conversa sobre isso, pode ser? Pode ser. Vocês estão também falando sobre o Mercado Livre, nós temos eu ia falar depois disso, mas tudo bem, vocês estão nesse assunto. Nós temos um cliente aqui que nós estamos trabalhando, que é Mercado Livre, certo? E ele teve, digamos, a média que ele me apresentou do ano passado, do preço, né, que vocês estavam falando de variação de preço, né? Então, a média dele do ano passado, e digamos agora, com o aumento que houve agora nos últimos meses, quer dizer, ele pagava 38 mil de energia nesse período, na média passada, e na média agora, atualmente, que ele está a última conta que ele pagou já está em 53. Então, ele também achou interessante o seguinte, olha, nós podemos, como que está tendo essa variação alta de preço, para ele está sendo viável, né? Ele está sendo interessante fazer a exploração do projeto, verificar se a viabilidade, né, devido ao aumento, no caso, se ele tivesse já instalado a energia na empresa dele, não estaria precisando, não teria esse aumento, né? Isso é uma coisa que a gente fala bastante também, pessoal, que montar no Mercado Livre, porque o preço do Mercado Livre oscila bastante, né? Às vezes um ano está mais barato, outro ano está mais caro, às vezes dá alguns períodos de seca ali, o pessoal se desespera, o preço vai lá em cima, depois dá uma chuvinha ali, o preço já cai, né? Então, a instalação do sistema fotovoltaico na empresa ali, ele tira esse risco dessa oscilação do valor da energia, né? Às vezes ele está fazendo ali, a energia compõe um percentual grande do custo do produto final dele, né? E ele não sabe exatamente quanto vai ser, é difícil planejar, né? Então, você tendo o sistema, você faz um financiamento, faz um investimento ali, né? Mas você estabiliza teu custo, né? Você tem certeza de quanto você vai gastar com energia, né? Consegue eliminar essa variável, né? Exatamente. Ele se tornaria sempre com o mesmo custo, né? Exatamente. Então, eu vou te aguardar então, Cris, para a gente depois... Tranquilo. Pessoal, se alguém tem alguma outra pergunta, eu tenho 3 perguntinhas que eu anotei aqui. O Pedro já levantou a mão. Pedro, não tinha visto. Sem áudio. Só, Sadi, depois tu baixa a mão, se possível. Agora tá ok? Bom dia, Paulo, Felipe, ali é toda a equipe, né? Só minha dúvida ali no Mercado Livre, eu queria saber qual que é a variação dos valores ali da fatura, né? E a vantagem que tem ali sobre a fatura por exemplo, da Celesc ou da concessionária local. A gente tem, desculpa, aparece só vendas Embraluz, como é que é teu nome? Ô, Paulo, teu microfone tá desligado. Desculpa, o meu nome é Pedro, eu trabalho aqui na área comercial da Embraluz, né? Da Projeto Solar aqui. Pedro, o que a gente tem no Mercado Livre, né? Um preço mínimo estabelecido, né? Com PLD, que está aí em R$ 55,70, e um preço máximo, que é uma trava que tem no PLD, que está em R$ 647. Então, essa é a variação de preço que tem entre mínimo e máximo, e ela sinaliza aí o que seria um custo de geração ou de produção de energia no sistema, tá? E que é operado pelo ONS. Então, não tem assim uma condição média, né, para te exemplificar, né? O que a gente tem é uma variação do perfil de consumo, né, de um segmento industrial para outro, né? Então, fica um pouco vago se eu te fizer qualquer apontamento nesse sentido. Tá? Só deixa eu perguntar, você pode repetir o mínimo e o máximo ali? O mínimo para esse ano, né, ele é de R$ 55,70 e o máximo é R$ 647, eu não me lembro agora os centavos ali. Então, esse é uma condição mínima aí de máxima de preço do PLD, né? O PLD é a referência de preço que vai ser liquidada a diferença no final do mês, né? Então, essas operações que a gente estava falando ali para a Sueli, de venda da energia no
fechamento do mês, ou até de compra, eventualmente, que a indústria tenha, a referência do preço vai ser o fechamento desse PLD do mês, que está diretamente ligado ao custo de produção de energia naquele momento. Então, a gente teve períodos aí do ano que esse preço pode ficar mais alto, né? Como agora a gente tem uma condição favorável, ele está, desde o início do ano, aí, no valor mínimo, né? Ô, Felipe, deixa eu traduzir isso então para o comercial. Então, ou seja, são 50 e poucos centavos o valor da energia no Mercado Livre. Isso já considerando a transmissão? 5 centavos. Desculpa? Não, isso é o custo da energia, do produto. Quando a gente fala em preço no Mercado Livre, né, não está incluído aí, no caso, o custo da transmissão, distribuição, né? É uma fatura que é paga à parte aí para cada concessionário. Você tem tarifas diferenciadas, seja Celesc, Copel, CPFL, RGE, enfim, a ANEEL estabelece qualquer tarifa para cada concessionária, e você tem aí um percentual de viabilidade diferente para cada local, né? Às vezes o cliente tem o mesmo preço de energia, poxa, eu paguei R$150 megawatt-hora, mas a composição final dele de custos vai variar de um cliente, obviamente, que está conectado na Copel e outro que está na Celesc, porque as tarifas das concessionárias são diferentes. Então, o custo final, né, ele é visto aí nessa composição, quanto que se paga no fio para a concessionária e o quanto você vai pagar na energia, direto para o teu fornecedor. A gente fala muito aí para os clientes que vão sair do mercado cativo para o mercado livre, que a operação dele no mercado livre é justamente essa separação, né? Ele vai seguir pagando o uso do sistema para distribuidor, mas o diferencial que ele vai ter é a compra do produto, energia elétrica, direto de um fornecedor, a um preço mais baixo. Isso é que vai trazer economia para ele. Esse é o ambiente que foi criado no Mercado Livre para ter a competição entre os fornecedores de energia, de forma a reduzir o custo aí com o produto. Essa foi a ideia aí da abertura de mercado, né, que se fez lá em 94. Você estimular a concorrência, assim como foi em telefonia, assim como foram os outros serviços aí, né, que tinha a finalidade de permitir investimento da iniciativa privada e reduzir o custo. Diga, Paulo. Uma outra questão, Sueli, você falou aí, você referiu antes ao custo por quilowatt, por exemplo, de 50 centavos, que foi uma referência. Dependendo do grupo de clientes, do grupo de tarifário que encontra-se o consumidor, você tem uma variação significativa dessas tarifas. E também, muitas análises precisam ser feitas com impostos, sem impostos, e a carga tributária é alta. Então, você tem uma variação muito grande de valores. É difícil você atribuir assim, 50 centavos é caro, é barato, é possível, não é possível, considerando daí transmissão mais a energia. Depende do caso, exatamente. Então, cada caso requer uma análise específica. O fato é que, assim, talvez de maneira generalizada, eu poderia te dizer que no Mercado Livre a gente busca uma redução aí de, sei lá, 25% em relação ao mercado cativo, 25% de custo. Então, é uma avaliação diferente do que é feita, ou uma abordagem diferente do que é feita pela empresa de vocês, pela Projeto Solar. Porque vocês fazem um investimento em que buscam neutralizar todo o custo de energia, de aquisição mensal. Mas você vai ter a amortização do empreendimento, do investimento. Já no mercado de energia, você vai buscar a contratação de energia a um preço mais baixo. Então, são conceitos um pouco diferentes. Mas o objetivo final é o mesmo, é a redução de custo. Então, acho que esse é o conceito que tem que prevalecer. Paulo, queres falar? Só para complementar um pouco até aquela questão que o Christian comentou com relação à variação de preços,
cabe salientar bem que esses preços aqui, o Felipe falou, são preços para negociações no mercado de curto prazo, o chamado mercado spot. Nós temos clientes que têm contratos de 5 anos, até de 10 anos. Durante esse período, ele não tem essa variação de preços, aqui está exposto aquele que tem uma contratação muito curta. Então, eu penso que essa questão do argumento da variação de preços, para que fique mais viável um projeto ou outro, talvez não devesse ser um limitador para as atuações na energia solar. Essa complementaridade me parece que é uma situação mais interessante. Então, um cliente mesmo que tenha um contrato longo, com preço estável no Mercado Livre, ele não pode, inclusive, fazer um projeto de energia solar e, eventualmente, se ele tem um preço muito bom de compra, vender isso depois no mercado a um preço que possa até ser lucrativo, ok? Então, tá. Pessoal, eu tenho umas 6, 7 perguntas que eu anotei aqui, eu vou fazendo elas aqui, só para a gente ter um direcionamento certinho aqui, acho que as principais dúvidas, né? A primeira coisa que eu vou perguntar é o seguinte: pelo que eu pesquisei, existem poucas empresas que são autoprodutoras, né? Em alguns vídeos que eu fui pesquisando na internet sobre o assunto ali, eu vi assim que existem poucos autoprodutores cadastrados, né, no Brasil. E eu queria entender, primeira pergunta, qual que é a principal diferença de um autoprodutor, né, para quem é um simples consumidor Mercado Livre? Tem algumas características específicas dele, alguma coisa que ele tem que seguir? O que torna ele mais diferente ali, além dele gerar a própria energia? Precisa ter os 2 pontos, o de consumo e o de geração. Uhum. Principal componente, os principais componentes são esses, né? Uhum. Agora, assim, lógico que tem todo um enquadramento legal para isso. Então, tem que seguir uma legislação específica para esse enquadramento. Mas o fato principal é justamente porque nem todo mundo está habilitado para isso. E, além de que, lá no início do Mercado Livre, na verdade, a abertura do Mercado Livre foi nessa modalidade. Uhum. E aí ela foi direcionada para grandes consumidores. Grandes mesmo, gigantes, né? Então, assim, tem um conjunto de fatores que levam a isso. Uhum. Só que não é nada que inviabilize, por exemplo, um consumidor, tipo assim, um porte H. Brenner, que para Mercado Livre é pequeno, ele ser um autoprodutor. A legislação é a mesma e aplicável para qualquer perfil de consumo. Sim, mas vamos pegar um exemplo prático. A gente tem um cliente, né? Ele tem uma demanda de uns 2,5 MB, né? Assim, de um consumidor um pouquinho maior. Ele está no Mercado Livre hoje, tem um contrato ali para mais um ano e pouco. E para a gente fazer a instalação de um sistema solar lá para ele, vai atender um 60%, 80% do consumo dele, assim, pelo que ele tem condições de telhado, espaço físico para fazer a instalação, né? O que eu quero saber é o seguinte: a gente, beleza, vai fazer o projeto para ele, vai migrar ele para autoprodutor. Ele tem que fazer alguma alteração física na subestação? Ele tem que muda alguma coisa do contrato que ele tem lá hoje? Porque a principal dúvida é o seguinte: hoje, no mercado cativo, a gente faz a instalação de um sistema solar para uma empresa. Se esse mês ele gerou mais energia do que ele consumiu, ele manda para a concessionária armazena essa energia para ele. No mês seguinte, ele consumiu mais do que gerou, ele pega essa energia de volta ali, né? Em quilowatt-hora, né? É crédito 1 para 1 ali. A única coisa que tem na fatura vem a cobrança de ICMS, né? E eu tinha um entendimento que no Mercado Livre, não, se esse mês sobrou, digamos, a empresa que atende eles, o exemplo de vocês ali, teria que fazer a venda dessa energia que sobrou no spot, e no mês seguinte faltou energia, ele vai ter que comprar no spot também. Mas a última vez que o Paulo esteve aqui, ele comentou que não é bem assim, que na verdade é feito um crédito também, só que ele não é um crédito em energia, é um crédito financeiro que fica lá na conta da CE. Vocês talvez poderiam explicar um pouquinho melhor sobre isso para o pessoal? Para mim ficou um pouquinho confuso ainda, acho que o pessoal também não deve ter entendido muito bem isso. Eu queria entender melhor como é que funciona esse sistema. Se, tipo, no mês sobe energia, no outro mês ele falta, ele vai comprar, ele vai fazer um crédito. Como é que funcionaria isso para o produtor?
Deixa eu só separar, Cristiano, a tua colocação em duas partes. A primeira delas, a diferença ali de cadastramento, né, de habilitação, né? Você, como uma indústria, você tem a necessidade, a obrigatoriedade de fazer um processo de habilitação técnica e comercial junto da CCE. Como a geração distribuída, vocês fazem esse procedimento junto da distribuidora, né? Para ter essa habilitação aí dos créditos do sistema de compensação. Então, essa é uma diferença já sob o ponto de vista da indústria, né? Agora, se a gente incrementa aí a figura do autoprodutor, aí exige também aí um cadastramento, um registro do teu projeto de geração junto da ANEEL. Uma vez registrado, você vai fazer também a complementação dessa habilitação junto da CCE. Vamos lá, a CCE precisa enxergar que além do teu consumo, no Mercado Livre você tem agora também uma geração. Então, é uma parte burocrática toda regulamentada e como a gente colocou no início da conversa, a gente pode dar suporte aí para essa habilitação, né? Tanto de uma indústria como na CCE, o que faz parte da nossa rotina, né? Como também nessa condição aí do autoprodutor. Tá? Aí você perguntou a segunda parte ali a respeito do sistema de compensação. Existem duas formas. Como o Paulo colocou, se você não faz a venda dessa energia ou a compra no mercado de curto prazo, você tem a possibilidade de simplesmente liquidar essa energia ao preço do PLD. Mas a maior parte das indústrias, imagino que seja um alvo aí das abordagens da Projeto Solar, são indústrias que têm a compra da energia chamada energia incentivada. Essa energia incentivada, né, ela é como um produto aí que tem um diferencial, né, um incremento de valor pelo incentivo. Você vende ela no curto prazo, atribuindo um spread para ela. Você acrescenta um valor aí por ser um produto diferenciado. Né? Então, se você deixa liquidar essa energia simplesmente ao preço de PLD, você está deixando de ter esse incremento aí do spread. Tá? Então, pode ser liquidada, pode vir a gerar esse crédito, e a CCE vai fazer a gestão disso, né? Um crédito financeiro que fica numa conta corrente específica do banco de custódia. Mas, como eu falei, você deixa de ter esse incremento aí de valor se você não vende ela no curto prazo. Entendi. Comprar também seria uma opção aí, né? Só que ao invés de crédito, você teria débito. Mas se você deixa de comprar, de lastrear todo o teu consumo, aí tem uma série de regras ali para penalização, né? Obrigatoriamente, você tem que ter a compra de 100% da tua energia. Se você não comprou isso, você vai ter uma penalização ali da Câmara. Então, é um sistema bem regulado, né? E uma regra aí bem extensa aí que envolve essa parte operacional. Mas, basicamente, o que muda é isso, né? Você deixa de ter uma interface que vocês enxergam hoje direto com a distribuidora para um sistema de liquidação junto da CCE. Essa é a diferença do mercado, né? Que vai desde lá da parte da habilitação, do cadastramento, ou você registra para a distribuidora, ou você vai junto do CCE e ANEEL, e a parte de liquidação também. Não vai ser a concessionária que faz, e sim a CCE. Entendi. Deixa eu fazer um resuminho para ver se eu entendi correto, então. Eu sou um autoprodutor. Esse mês eu gerei energia excedente. Eu tenho a opção de ou mandar isso direto ali para uma conta que a CCE cria lá temporária para a gente, e ela faz essa conversão ali da energia para o valor do PLD. Ou então eu posso comercializar essa energia como spot, por exemplo, e ali eu consigo vender num valor um pouco acima por ser uma energia de fonte incentivada, é isso? Isso, acima do valor do PLD, né? Uhum. A referência de venda vai ser o custo de produção do sistema naquele mês. Uhum. O nome, né? PLD é o preço de liquidação de diferenças. É justamente essa diferença que vai ser liquidada. Uhum. E deixa eu te perguntar,
vamos pegar um exemplo aqui. Imagina que o PLD Mercado Livre normal está R$300 o megawatt. Uhum. Fonte incentivada, tem definida a quantos por cento que é acima ou isso varia também? Isso vai da oferta e da demanda, né? Entendi. Esse preço do spread é variável, né? Tem meses que fecham em R$30, R$35. E no início do ano passado estava R$70 o spread. Mas, assim, tipicamente, você pode considerar hoje aí um preço de R$45, aí, vamos colocar numa média. Adicional ao preço do PLD normal. PLD. A Independente. negociação do curto prazo, ela se dá PLD mais spread, na energia incentivada. Entendi. Então, digamos, se fosse R$300 o PLD, a incentivada seria 345, por exemplo, a venda. Isso. Se tivesse R$500 o PLD, seria 545. Uhum. E agora, como a gente está com o PLD mínimo, dá R$55 mais 45, ou seja, chega a R$100 o preço do mercado spot, né? Uhum. Entendi. Estou anotando isso aqui, eu achei bem interessante isso. E vamos lá, a próxima pergunta que eu tinha pegado aqui é sobre a questão de impostos, né? Hoje, quando a gente compra, digamos, o cliente cativo, ele compra energia, vamos pegar o exemplo Celeste aqui, arredondando valores, digamos que ele paga 55 centavos o valor do quilowatt, né? Fora demanda e tudo mais. Ele vai para Mercado Livre. Vamos dar um exemplo. A energia no Mercado Livre está R$250 o megawatt e dá 25 centavos por quilowatt, né? Aí vem a fatura do Mercado Livre e vem a fatura da concessionária. A concessionária, a gente pegou aqui, o valor médio que está sendo cobrado pela TUSD, né, que é a transmissão ali dessa energia, está na faixa de 9,5 centavos ali, né, com os impostos. Arredondando ali, a gente estaria com uns 34. Só que, se eu entendi bem, os impostos, ICMS e tudo mais, da energia, ele não vem nesse valor, né, ele vem na fatura da concessionária, né. Então, digamos, tá R$250 o megawatt, aí isso incide os impostos ainda ou isso já é valor com os impostos? Mais impostos. Mais impostos, né? O PIS e o COFINS já estão incluídos no preço da energia, né? Falta só o ICMS, né? O acréscimo de ICMS, e a concessionária, quando cobra a tarifa dela, ela já inclui daí todos os impostos. E tem uma sistemática, Christian, que é diferente no Mercado Livre, mas isso é uma questão fiscal, tá? O que o governo, né, de vários estados fez? Um sistema de substituição tributária. Ao invés do fornecedor destacar o ICMS na nota fiscal que ele emite, o contribuinte tem que fazer uma declaração por fisco para que a distribuidora lance na nota dela o ICMS da energia elétrica que ela comprou do terceiro. Uhum. Então, esse sistema de substituição tributária exige essa obrigação do contribuinte de fazer essa declaração para que o Estado delegou isso para a distribuidora possa destacar ali o ICMS. Uhum. Então, vou dar um exemplo. Se ele está pagando R$300 o megawatt e vai acrescentar ainda 25% de ICMS, mais a distribuição lá da concessionária, né? Isso. Não, perfeito. A maioria do pessoal, eu acredito que grande parte dos consumidores do Mercado Livre são indústrias, às vezes acabam se acreditando desses impostos depois, né? Sim, exatamente. Então, quando a gente faz a conta aqui, a gente também tem que pegar o valor da concessionária e tirar os impostos para fazer pelo bruto, né? Custo líquido, né? Porque o crédito tributário ele tem no mercado cativo, tem no Mercado Livre, e isso já é um benefício próprio dele. Né? É só porque às vezes a gente recebe fatura de cliente no Mercado Livre e é difícil para a gente calcular quanto que realmente é o custo dele, né, para fazer esse cálculo, né, do tempo de retorno. Porque vamos pegar um exemplo ali, o cliente paga R$300 o megawatt, né? A gente fala muito em valor por quilowatt-hora, tá? Então eu estou transformando aqui só para o pessoal entender melhor. Sim. Então, digamos, ele paga 30 centavos o quilowatt. Aí ele vai pagar mais, o da concessionária aqui da Celeste, por exemplo, está em torno de 9,5, 10 centavos, tira o ICMS 25%, dá uns 7 centavos e meio, né? Então ele vai pagar uns 37 centavos e meio por quilowatt. Hoje eu vou no cativo, né? Ele está na faixa dos 55 centavos ali, né? Se a gente tirar o ICMS, está dando 41 e pouquinho, né? Em 42 ali. Então ele tem essa diferença de custo ali, nesse exemplo aqui ficaria mais barato. Só que além disso,
o cliente ele tem redução do valor da demanda, né? Então, aqui, uma coisa que a gente está vendo com alguns clientes que têm consumos maiores, se é viável a gente passar ele para o Mercado Livre e fazer o solar, ou fazer o solar com ele no cativo, né? E eu acredito que se torna mais vantajoso, em muitos casos, justamente a gente fazer isso, a gente passar ele, esse cliente cativo, normal, né? Para Mercado Livre e fazer autoprodução para ele ter essa redução da demanda. Vocês concordam com isso? Sim. Sim. Como a gente comentou, isso é avaliado caso a caso, mas ele teria aí duas condições de benefício, né? A migração para o Mercado Livre traz essa redução de custos para ele, assim como a instalação do projeto solar. Ele vai ter uma composição, vamos dizer, híbrida, né? De atuação no Mercado Livre como um autoprodutor, e o benefício vai ser essa redução de custos. Na prática, você passa a aplicar os benefícios das duas formas de fornecimento. Uhum. O melhor dos dois mundos, né? Você tem a redução da demanda e você tem a geração da própria energia, né? Eu acho que uma das coisas mais interessantes aqui que eu aprendi hoje foi essa questão do spread ali, né? Isso é uma coisa que eu não sabia também. Uhum. Uma outra questão que eu acho que... eu estou vendo que tem alguém que está querendo fazer a pergunta, mas só complementando aí. Uma outra questão que eu acho que é importante frisar é que, assim, sobre toda aquisição incide uma tributação, PIS, COFINS e ICMS. A via de cobrança é que às vezes muda, dependendo da distribuidora, dependendo do estado, não é nem da distribuidora, depende do estado se ele aderiu ou não a uma condição de recolhimento de tributos que é regulamentada. Então, pode considerar sempre nos teus estudos, ou tuas avaliações, a incidência de impostos conforme legislação estadual. Eu tinha duas perguntinhas rápidas aqui, antes de eu passar aqui para o Maurício, tá? Que está com a mão levantada. Uma delas é isso aqui. De pegar o caso da Gabreme, ela é uma empresa que fabrica caldeiras, né? Ela fez uma autoprodução sobre energia, ela quer vender esse excedente ali no Mercado Livre. Ela emite nota fiscal disso, ela paga impostos em cima do valor que ela vender? Como é que funciona essa venda da energia que ela sobra ali? Você emite uma nota fiscal normal sobre o excedente, é o preço do mês da referência, e faz o recolhimento de impostos dentro da condição fiscal dela. Ali, por exemplo, ali se é um lucro presumido ou lucro real, eles vão pagar só o PIS COFINS, acredito, então. Sim. Ele só teria o ICMS sempre é devido pelo consumidor final, né? Então, cada estado tem uma legislação específica, mas normalmente essas vendas de curto prazo são feitas para comercializadoras. Como o comercializador não é um tomador final ali, ela não vai incidir ICMS no momento da venda. Ela vai recolher os COFINS e os demais impostos ali que ela tiver, dependendo do regime de classificação dela, né? Lucro real, lucro presumido. Entendi. E a minha última pergunta aqui, eu queria entender um pouquinho sobre o PLD horário, né? Pessoal, para quem não sabe ali, antigamente a gente tinha o PLD mensal, né? Ou seja, o valor da energia oscilava de um mês para o outro. Aí a gente foi reduzindo esse prazo, acho que foi semanal, diário, e hoje a gente está no PLD horário, né? O cliente que tem uma geração solar ali, um autoprodutor, para ele faz diferença que hora que ele injetou essa energia para fazer o fechamento, o PLD horário incide sobre ele? Como é que funciona isso? É uma boa colocação, Cristiano, porque a gente sabe que o período de maior eficiência, eu não sei se eu posso usar esse termo, mas maior geração fotovoltaica é justamente no meio do dia, né? Onde você tem uma temperatura mais alta e onde normalmente o consumo da indústria também é mais elevado. Então, se você tiver aí uma produção, né, de forma que reduza o consumo dele nesse horário, ele vai se beneficiar num processo aí de contabilização que a CCE faz. Esse processo de contabilização nada mais é do que confrontar o
o consumo que a indústria tem com o contrato que ela tem hora a hora do mês. Então, veja, se você estiver diminuindo o consumo, né, com a tua geração, no período ali, vamos dizer, das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde, você está trazendo um benefício para o cliente, porque você deixa de ter aí um consumo maior num horário em que o sistema elétrico é mais demandado. Então, o PLD horário, o que ele serve? Para sinalizar o quanto que é o custo de produção naquele momento. E nesse momento, são os picos ali de preço, né? A gente tem aí, durante o dia, esse consumo mais intenso da indústria. A gente sabe que hoje tem um deslocamento ali, né? O horário de ponta aí já não é mais das 6 até as 9 horas, né? O horário de ponta hoje ele pega das 2 às 3 horas da tarde, né? Então, toda geração que tiver um autoprodutor nesse momento, nesse horário, vai trazer um benefício para ele nesse processo que a CCE faz, que é de contabilização. E aqui, dois esclarecimentos só para eu entender. Se o cliente ele tem um contrato de longo prazo, ele também é afetado pela essa oscilação ali do PLD? Sim, todo gerador, toda indústria, todo mundo passa por esse processo de contabilização. Né? Então, a diferença de preços ali, de montante entre consumo e contrato, ela gera débito ou crédito, né? no valor do PLD. Mas vamos dar um exemplo. Eu tenho um contrato lá de X megawatts e eu estou pagando 30 centavos o quilowatt, R$300 o megawatt ali. Se eu não sair de usar, eu consumir somente o que está dentro do meu contrato. Mas dependendo do horário do consumo, eu tenho uma oscilação financeira ou eu pago só meu contrato? Tem, porque você tem uma variação também do teu consumo. O teu contrato você vai pagar para o teu fornecedor independente ali do que você consumiu. Você normalmente define um volume, né? Ao fechamento do mês, você vai ter um bloco X de energia para pagar. Agora, como foi o comportamento do teu consumo hora a hora com relação ao teu contrato, é que vai ter essa diferença. É um processo à parte, né? Que é feito pela própria CCE. Isso não está relacionado ao teu fornecedor. Então, digamos, o cliente ele tem ali um custo de R$30 de R$300 o megawatt. A gente fazendo a geração para ele vai ter uma geração principalmente nesses horários de pico ali do sistema, né? Então, ele vai ter uma economiazinha adicional. Na verdade, o custo dele não era só aquele 30, tinha uma oscilaçãozinha do PLD horário ali, né? Isso pode ser um incremento para ele no fechamento de mês, ou pode ser também um bônus, né? Muito do difícil preço. calcular, né? Você pode colocar, né, como sendo assim um benefício indireto. Agora, é muito variável isso, tá, Christian? Porque a produção dele é variável e o preço do PLD também, né? Então, é difícil de você prever isso, né? Às vezes ele tem lá, no decorrer do mês, lá, quebrou uma máquina e ficou durante o dia ali, o pessoal fazendo manutenção, ficou sem operar. Para complementar isso, ele precisou operar de madrugada. Então, sob o ponto de vista de consumo, ele está tomando energia no momento que é mais barato, nesse processo de liquidação. Só que isso é algo assim que não traz um impacto tão expressivo assim, né? Mas é uma conta que existe, tá? Sim. É um bônus, né, que você falou. Então, isso não traz um impacto muito expressivo de preço, de fechamento para ele. Mas é um processo que existe, né? Um processo de contabilização que todo consumidor aí, geradores, estão sujeitos. Não, beleza. Eu até ia fazer mais umas perguntinhas, mas eu vou deixar o pessoal que está na fila aqui. Depois, se sobrar mais um tempinho, eu pergunto. Maurício, você está com mais tempo com a mão levantada, quer fazer a pergunta? Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu tenho uma questão relacionada à autoprodução distante da carga. Então, são algumas questões complementares, né, focadas nesse tópico. Por exemplo, eu posso ter uma autoprodução num outro supermercado. Por exemplo, um consumidor aqui de Santa Catarina tem uma usina de autoprodução lá no Nordeste e isso tá tudo bem, no sentido, claro que vai ter algum tipo de
incidência sobre isso, né? E a outra questão relacionada é o autoprodutor, ele obrigatoriamente tem que ser dono da usina como um todo, ou tem algum mecanismo que ele pode dividir, né, esse empreendimento com outros consumidores, né, de alguma forma, se há algum jeito de isso acontecer. Quer comentar isso? Acho que se eu pegar melhor, você vive isso. Maurício, ele tem aí uma condição de geração, mesmo longe aí da carga dele, ele vai poder se beneficiar, porque, veja, no Mercado Livre, ele contrata energia em diferentes supermercados. Estando a carga dele no sul, ele pode comprar energia de um gerador lá do Nordeste, do Norte. Enfim, o que a CCE enxerga, né? Uma quantidade de energia que ele está demandando, né, ao fechamento do mês, e ele tem que comprovar aí 100% de atendimento desse consumo. Então, ela vai ver também do outro lado lá, que a geração dele tem essa quantidade de energia para suprir o consumo dele. Tá? O enquadramento disso, ele pode ser feito de uma forma individual, pode ser uma empresa própria ou pode ter participação societária também. Tá? Eu sei que a tua pergunta ela foi bem feita, porque dentro da geração distribuída você pode ter um sistema de cooperativa e ter um benefício aí em diferentes pontos de consumo, né? Dependendo do percentual de participação da pessoa na sociedade, né? Ou na cooperativa. Você tem um valor X de crédito, né? No sentido assim, só a autoprodução, de maneira geral, é considerada uma usina própria, né? De um único consumidor. Esse é o conceito geral, né? Caso ele queira dividir isso, ele se torna um produtor independente que daí ele pode ter sócios, é algo nesse sentido? Sim. Tem a questão da SPE, né? Que dá para fazer uma SPE. E aí cada uma vai participar na proporção da participação da própria SPE. Isso vocês vêm enxergando como algo que está sendo praticado? Muito praticado. Sim. Essas usinas de biomassa, por exemplo, no interior de São Paulo, elas têm essas SPEs, né? Sociedade de Propósito Específico, assim como os geradores eólicos também têm essa configuração. Então, isso é vamos dizer, um arranjo aí feito para operacionalizar aí a compra e a venda de energia. Maurício, você fica em que região, Maurício? Estou em Florianópolis. Eu acho que assim, ó, cada situação, tipo esse que é um caso específico, vai muito de você fazer uma análise mais detalhada e específica dos fatos. Então, assim, possivelmente você tem uma equipe de geração e um pessoal de consumo envolvido nisso que precisaria analisar especificamente para otimizar o resultado disso. Mas é possível, sim. Qual que é o melhor arranjo, a melhor forma de enquadrar. Exatamente. É isso que teria que ser feito. Deixa eu complementar um pouquinho a pergunta do Maurício, só se o Maurício me permite. Só para entender uma coisa, se o cliente ele faz, digamos, uma usina remota ali, né? Ele ainda é cadastrado como autoprodutor, né? Ele injeta energia num ponto e recebe no outro. Ele só vai pagar essa transmissão para a concessionária. Ele precisa fazer nota, como a nota de venda e nota de recebimento, ou é simplesmente o crédito dele, ele não tem nada disso? Se ele for classificado como autoprodutor, só feito o abatimento do consumo dele, né? Não teria necessidade de fazer nota de venda, a não ser que comercialize aí um excedente com um terceiro. E vou pegar o exemplo que o Maurício tinha falado. Montei uma SPE. Nessa SPE tá eu e o Maurício, por exemplo. Eu tenho uma empresa, ele tem outra, e a gente vai mandar energia dessa usina para essas duas empresas. Também é só sistema de crédito ou daí eu tenho que fazer a venda? Não, você precisa fazer, porque a sociedade ela é constituída com esse propósito específico, que é a geração de energia. Vocês, como investidores, têm outros CNPJs e outros negócios que não estão vinculados.
Por mais que essas empresas sejam sócias ali, né, da SPE, você vai ter aí a incidência de tributação, né, nessa mercadoria aí que está sendo gerada, que está sendo faturada. Ah, não, beleza. Nisso é igual a geração distribuída, então. É. Eu tenho uma pergunta que acho que o comercial vai gostar bastante. Todo cliente pergunta para nós, sempre quando a gente vai fazer uma venda de um sistema, se vai ter alteração da entrada de energia. Porque ele se preocupa muito com custos posteriores, né? Além do valor do gerador, né? Vocês podem nos informar se o cliente que já está no Mercado Livre for fazer um sistema de energia solar, vai ter necessidade de fazer alguma alteração? Eu acho que isso depende muito de uma avaliação da própria distribuidora. Eventualmente precisa fazer alguma adequação por exigências da distribuidora, mas quem já tem uma adequação de Mercado Livre, normalmente ela está de acordo com as normas atuais. Então, eventual ajuste vai ser de custo muito baixo. Mas depende, sim, da análise da distribuidora. E do projeto que vai ser implementado também, Sueli. Tamanho da... Se o projeto aí tem uma capacidade, vamos dizer, de geração maior do que a carga de consumo, você vai ter que ter ali com o concessionário sistemas de proteção e tudo para injetar essa energia no sistema. Então, tem a necessidade ali de fazer essa consulta também junto da concessionária. Agora, se de repente é uma geração menor ali do que a carga de consumo, atende, como o Christian falou, 20% da necessidade dele, então essa energia raramente vai ser colocada na rede, né? Então, talvez dispense aí a necessidade de investimento em sistema de proteção ou uma configuração da entrada ali ou saída de energia. O Paulo tem bastante propriedade aí para nos falar sobre isso aí. No caso, o Felipe colocou bem, né? Eu vi uma situação de um cliente, não é nosso cliente, mas eu vi a situação em que ele tinha uma unidade de consumo e colocou uma energia solar para atender 5 unidades de consumo dele. Então, obviamente, a entrada dele, que estava atendendo essa única unidade, agora precisa ter possibilidade de escoar energia para 5 unidades. E, com isso, teve que ser feita uma mudança na entrada, inclusive teve que ser feito um investimento na rede, onde essa energia estava sendo injetada, porque o volume que estava sendo injetado era muito maior do que o consumo daquele cliente. Então, é uma situação de caso a caso e envolve bastante o porte da usina que está sendo instalada. Porque no caso ali teve um aumento de carga, né? Mas assim, ó, se a gente pegar um cliente, tem uma demanda de 500k, eu vou fazer uma usina de 500k, não vou ter aumento de carga. A princípio, acredito eu que não precisaria de nenhuma alteração, né? Exato. Deixa eu aproveitar que a gente já passou 14 minutos ali do nosso prazo, e o pessoal no chat veio me perguntar se a gente pode ter um segundo momento falando só na parte comercial, que eles teriam as dúvidas. Vocês teriam disponibilidade para a próxima terça, no mesmo horário, para a gente continuar esse assunto? Imagino que sim. Penso que sim. Proponha, Sueli, para a gente poder avaliar também a agenda, mas eu acredito que é possível. Propõe um horário ali, a gente já avalia e te retorna. Tá, porque o pessoal gostaria... Oi? Até eu ia dizer, isso é interessante porque a gente pegar alguns casos de alguns clientes específicos que a gente está vendo isso, e talvez trazer já esse caso desses clientes, a gente ver negócio pontual, né? E até daqui a pouco ver se é uma coisa que vocês poderiam atender esse cliente em parceria com a gente, né? Ótimo. Então, pessoal, como vocês me pediram, então vamos deixar pré-agendado, depois a gente confirma na agenda para vocês para terça-feira de semana que vem, mas tragam as perguntas, né, relacionadas ao comercial, como vocês me pediram, tá? Para que a gente possa, ou traga os clientes, como sugestão do Christian, para que a gente possa avaliar e dar sequência nas análises ali. Isso, eu vou pedir para encerrar, então, porque... Pode falar, Douglas. Só aproveitando, então, eu quero apresentar as duas meninas que iniciaram com a gente essa semana, né? Que é a Cauane e a Ana.
Levantem a mão aí, gente, para o pessoal ver vocês. Tem uma mãozinha embaixo ali, ó. Então, elas são as novas pré-vendas aqui da unidade de Brusque, tá? Bem-vindas. Então tá, gente. Só se me permite, eu acho assim, vocês, pelo visto, têm muitas dúvidas em relação a isso, e vocês têm, lógico, o contato do Paulo, mas eu acho que aí até terça-feira mesmo, se surgir algum caso, se vocês tiverem algum caso prático, para que a gente talvez possa ser mais produtivo, tragam esse caso para uma análise preliminar e a gente já leva alguma coisa mais objetiva também em relação a Show isso. de bola. Acho que é Então, uma a gente ótima coloca ideia. à disposição também, já antes disso, o Paulo pode conduzir isso, ou até mesmo nós aí, a gente passa depois um contato de e-mail aí, de grupo que a gente tem, e para que a gente talvez possa expor já numa avaliação mais específica, objetiva do caso que vocês queiram trazer. Aí a gente só compartilha com todo mundo e tira dúvidas mais pontuais. Eu entendo que esse assunto é um assunto que vai gerar muitas dúvidas ao decorrer do que a gente vai usar no comercial, né? Visto que era um mercado que a gente não estava atendendo, justamente por algumas objeções que a gente estava tendo, né? Mas eu creio que hoje a gente aprendeu bastante coisa aqui e a gente já consegue, pelo menos algumas objeções, a gente já consegue contornar com os clientes, né? Não, legal. É isso, Espero que pessoal. seja produtivo e aí esse contato, pelo menos aí acho que já foi, e que a gente possa contribuir também com vocês. Uhum. Então, nos encontramos então na próxima terça, para que a gente possa voltar a falar desse assunto. Obrigada, gente. Obrigado a você. Obrigado. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai ter som.